Ô família linda, seja bem-vindo aí ao nosso canal, vamos viver maçonaria, esse amigo e irmão vos fala, é Jair Gomes. Meus irmãos, o assunto de hoje é um assunto bastante interessante, que nasceu de um diálogo de um grupo maçônico de estudo, um grupo que tem dado o que falar, viu? Tem dado o que falar, na minha opinião, dos maiores grupos online, digamos assim, no WhatsApp, em relação à matéria maçônica. É de fato um grupo maçônico de estudo. Nós temos debatido assuntos polêmicos, assuntos complexos e tem engrandecido de fato a maçonaria brasileira. Os irmãos que lá estão debatendo são irmãos altamente ecléticos, irmãos que demonstram um conhecimento maçônico e, de certa forma, um debate filosófico, muitas vezes um debate esquentado, mas isso que é filosofia, isso que é engrandecimento em relação à temática. Enquanto mais estudamos, mais discordamos dentro do que consiste a filosofia da dualidade, do pensamento discursível, e isso é muito salutar. Eu estou muito feliz com esse grupo, recomendo esse grupo, ok? Para que você também venha fazer parte desse grupo, você tem que ter um pensamento, tem que ter um espírito filosófico, tem que ser uma pessoa eclética, porque os assuntos lá abordados assuntos temáticos, assuntos que pode até escandalizar você se você tiver, de certa forma, muito condicionado à tua instituição. Então, mas se você é um cara que quer estudar maçonaria, quer ver de fato a desmistificação de várias matérias, eu recomendo esse grupo, ok? Meus irmãos, um assunto abordado ontem foi bastante interessante. Eu ia responder no grupo, mas eu preferi fazer um vídeo e que nós possamos dividir essa matéria com mais pessoas. E o assunto foi interessante. Foi em relação, novamente, a essa questão de cartas constitutivas. É um assunto muito complexo, mas fácil entendimento quando se quer de fato entender a matéria, quando se quer aceitar. Quando se quer ser tendencioso, quando não se quer aceitar os fatos, aí complica. Mas quando você é uma pessoa eclética, né, e tem um espírito filosófico, é fácil a compreensão. E foi abordado o seguinte: a historicidade em relação às potências maçônicas. De princípio, teve um irmão que apresentou uma ideia, uma tese, que é necessário que toda a potência maçônica que venha a existir, ou que existe, ou que venha a existir, é necessário que ela recorra a uma potência já existente para que busque tratados de reconhecimento, e dentro do que ele apresentou é que essa potência que vem a existir, nova, ela só pode se dizer uma potência regular se ela obtiver um reconhecimento de uma potência uma potência mais antiga. Bem, isso tem lógica? Bem, é bem educativo. Pelo fato de que eu já falei aqui várias vezes no meu canal, já apresentei várias vezes essa matéria. De fato, o primeiro ponto de reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra diz o seguinte: regularidade de origem, vírgula, que uma potência deve ser fundada, criada por uma potência reconhecida, já existente, etc. Tem que haver, se nós seguirmos de fato esse ponto de reconhecimento, é necessário que houvesse o seguinte: a Grande Loja Unida da Inglaterra, ela fundou uma outra grande loja. Aí essa grande loja, que é a Grande Loja Unida da Inglaterra fundou uma outra grande loja, e assim consecutivamente, né? A fundou a B fundou a C fundou a D, e assim por diante, dentro do que consiste o que se apresenta ali. Mas, num dado momento, a própria Grande Loja Unida da Inglaterra diz o seguinte: ora, ou então, para que venha a existir outras potências maçônicas, pode acontecer o seguinte: abre-se assim um leque da possibilidade. Ou então, o próprio primeiro ponto diz que pode vir a existir uma potência maçônica por uma união de três lojas ou mais, né? Três lojas ou mais, pode-se constituir uma potência maçônica. Então ele abre uma brecha de uma questão universica. A Grande Loja Unida da Inglaterra faz uma universalidade
para que possa haver constantemente criação de novas potências. A própria Grande Loja Unida da Inglaterra, ela quebra a própria temática do que consiste essa dinastia de criações de potências criada por outras potências, porque ela abre o leque dizendo ou seja, você tem uma possibilidade também, não precisa de você ser fundado por uma outra potência já existente. Você também pode fundar uma potência maçônica se você conseguir reunir 3 lojas maçônicas ou mais com regularidade de origem. Aí você pode fundar uma potência maçônica dentro desses padrões. Não há necessidade que uma potência maçônica entre em auxílio ou faça você vir a existir. Isso é contundente, basta você ter um senso hermenêutico e exegese de uma interpretação de um texto. Eu já falei aqui várias vezes, já fiz um vídeo aí de 40 minutos em relação a essa matéria. Mas o que aconteceu no debate, no grupo, foi o seguinte, que o irmão defendeu a ideia de que uma carta constitutiva dada pelo Conselho Filosófico daria uma regularidade para uma potência simbólica. Veja bem, se o primeiro ponto de reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra diz que potências maçônicas existentes, grandes lojas maçônicas existentes, que entra em auxílio à construção, à criação de novas potências maçônicas. Não está assim no primeiro ponto de reconhecimento? Né? Não está falando de conselhos filosóficos. Se tivesse falando de conselhos filosóficos, que conselhos filosóficos estaria dentro do que consiste essa originalidade, essa regularidade de dar criações, conceder direitos à maçonaria simbólica, eu não estaria aqui fazendo um contra-argumento, de maneira nenhuma. Mas o primeiro ponto de reconhecimento é bem enfático e bem pragmático quando diz: é necessário que uma potência maçônica, uma grande loja, venha a ser constituída por uma grande loja. Não fala de conselhos filosóficos, não fala. Isso aí, contra fatos, não argumento. Se esse primeiro ponto de reconhecimento falasse que um conselho filosófico tem prerrogativa de construir, de criar uma nova potência, aí não teria argumento. E assim, não dando continuidade a essas criações por novas potências, ou seja, uma potência cria outra potência, a grande loja abre o leque, ou seja, da universalidade, abre a possibilidade de que você pode construir, criar uma nova potência por uma união de 3 lojas maçônicas ou mais, e aí você cria uma potência maçônica. Bem, o que esse irmão quis apresentar e defendeu como verdade, que um conselho filosófico dá legalidade, dá regularidade a uma potência simbólica. Isso não tem base, como de princípio eu já apresentei dentro da regularidade de origem. E eu tenho aqui como fonte apresentativa, para alimentar os meus argumentos, o próprio site da grande loja aqui do estado do Ceará. É uma loja que hoje, parabenizo, tem reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra. Agora nós vamos ver por que ela alcançou esse reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra e das potências co-irmã, internacionais, etc. Mas vamos ver aqui o que consiste. Olha só como é interessante. A Grande Loja Maçônica do Estado do Ceará foi fundada em 19 de março de 1928, por iniciativa das lojas Deus e Camusim, número 1, Porongaba, número 2 e Fortaleza, número 3. Olha só que interessante. Aqui, de priori, nessa introdução, a Grande Loja do Estado do Ceará faz valer o direito do que consiste o primeiro ponto de reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra, dando início à existência de uma nova potência maçônica. Espera aí, gente. Dando início a uma potência maçônica dentro dos padrões do que consiste o primeiro ponto de reconhecimento. Ou seja, se for fazer valer o que consiste o primeiro ponto de reconhecimento, quando diz que uma potência maçônica já existente, que tem a prerrogativa de fundar, de criar uma nova potência maçônica, aqui
Já no site da Grande Loja, a gente vê uma irregularidade de criação de uma nova potência maçônica. Teria a necessidade aqui, meus queridos, de dizer que essa grande loja aqui do estado de Ceará foi criada por uma grande loja já existente. Não, mas o site aqui está dizendo que ela foi criada, ela veio a existir pela união de 3 lojas maçônicas, dentro do que consiste a tradição, a regularidade de origem, não é isso? Segundo o que está no próprio ponto de reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra. Então ela está errada aqui? Não está errada. Não está errada. Porque a Grande Loja Unida da Inglaterra deu essa possibilidade, deu essa universalidade. Então a Grande Loja do Estado de Ceará teve um princípio de fundação dentro do que consiste o primeiro ponto de reconhecimento. Não foi uma potência já existente, ou seja, o Grande Oriente, que aqui nós sabemos que houve uma incisão, né, que deu construção, que deu criação à Grande Loja do Estado de Ceará. E nem muito menos a própria Grande Loja Unida da Inglaterra deu criação, deu existência à Grande Loja do Estado de Ceará. Nenhuma outra potência deu existência à Grande Loja do Estado de Ceará. O que está dizendo aqui, historicamente falando, é que a fundação da maçonaria cearense, mediante a Grande Loja do Estado de Ceará, se dá início na construção de 3 lojas legalmente constituídas, ou seja, a Camusim, a Porongaba e a Fortaleza, estando assim dentro dos padrões do que consiste o primeiro ponto de reconhecimento. Mas vamos ver agora aqui o absurdo, tá legal? Eles começam certo e aí comete a ignorância. Vamos lá. Que é que o nosso irmão apresentou lá no grupo, que tenta fazer os nossos irmãos acreditarem, mas não tem veracidade. Então a fundação dessa loja aqui está dentro do que consiste o primeiro ponto de reconhecimento. Mas aí se faz querer acreditar que essa potência aqui formada, né, a Grande Loja do Estado de Ceará, tem que ter uma carta constitutiva. Agora, segundo o primeiro ponto de reconhecimento, da onde deveria vir essa carta constitutiva? Ora, de uma potência já existente, não é verdade? De um Grande Oriente do Brasil, ou de um Grande Oriente de França, ou de uma grande loja da Inglaterra, ou de qualquer outra potência já existente. Mas aí, olha o que se apresenta aqui. Regular de origem. Temos que ver, vírgula, né? Temos que ver qual é essa regularidade de origem. É o da Grande Loja Unida da Inglaterra? A Grande Loja Unida da Inglaterra, segundo a sua regularidade de origem, diz que uma potência simbólica deve ser constituída por uma potência simbólica. Veja bem, acompanha aí. Não sai desse vídeo não. Esse vídeo vai ficar longo, viu, galera? Vai ficar longo. Mas não sai daí não. Olha, regularidade de origem. Qual regularidade de origem? Da França? Da Irlanda? Da Inglaterra? Não diz aqui. Mas vamos acreditar que seja da Grande Loja Unida da Inglaterra. Segundo o primeiro ponto de irregularidade de origem da Grande Loja da Inglaterra, deveria essa potência maçônica ser fundada por uma potência maçônica dentro da regularidade de origem inglesa. Mas não foi assim, ela foi constituída dentro do que consiste o direito, né, concedido pela própria Grande Loja Unida da Inglaterra por 3 lojas simbólicas. Aí ela comete a ignorância aqui, ó. Recebeu a Carta Constitutiva número 9, exarida pelo Supremo Conselho do Grau 33 do Rito Escocês Antigo e Aceito da Maçonaria para a República Federativa do Brasil, com a denominação inicial de Grande Loja Simbólica Escocesa Soberana para o Estado do Ceará, filiada à Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil. Aqui ainda não havia nem confederação, viu? Ela faz uma aplicação de um presente, mas a confederação, a CMSB, só vem nascer quase 50 anos depois. Bem, mas esse é um assunto não é em pauta aqui. Depois a gente fala sobre isso. Bem, olha só. Ela diz aqui no seu próprio site que recebeu uma carta constitutiva de um conselho filosófico. Bem, isso tem princípio dentro do que consiste o primeiro ponto de reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra? Fala de conselho filosófico, fala de que um conselho filosófico tem prerrogativa de dar carta constitutiva de regularidade a uma potência maçônica simbólica? Hein? Eu pergunto a você, você que está defendendo essa teoria, tem?
Onde é que está escrito lá que é um conselho filosófico que tem que dar carta constitutiva para dar regularidade a uma potência simbólica como você quis aplicar no grupo? Não tem. Não tem. Contra fatos no argumento, não adianta querer espraguejar, não tem. A não ser que você não esteja dentro do que consiste os 8 pontos de reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra. Pode buscar outra originalidade aí, pode ficar à vontade. Pode buscar outra originalidade onde um conselho filosófico ortoga dá consentimento ao nascimento de uma potência simbólica. Mas dentro do que consiste os 8 pontos de reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra, não consiste. Quem pode conceder, digamos assim, uma autorização e ajudar a fundar uma loja simbólica é uma própria loja simbólica. Conselho filosófico não consiste nessa matéria. Mas vamos lá. Olha só o que é interessante. Aí diz aqui o interessante. Vamos lá. Buscando sempre a obediência aos postulados. Buscando sempre a obediência, ou seja, a coerência, né? Buscando sempre visualizar a universalidade maçônica, ser verdadeiro, né? Estar contundente dentro de uma regularidade de origem, ficar bonitinho. Olha o que aconteceu. Aos postulados internacionais de regularidade, ou seja, já busca a regularidade da origem internacional, ou seja, buscando a própria regularidade da origem inglesa, né, do que consiste essa regularidade inglesa. Aí ele continua. Da regularidade na origem e na prática, obteve reconhecimento de suas co-irmãs do Brasil e das demais cogêneres. Tudo isso aqui não foi naquele momento de fundação, você tem que entender o seguinte, por isso que é bom senso hermenêutico e exegese. Tudo isso aqui, esses reconhecimentos aqui não veio da noite para o dia, não. Não foi ali na fundação de 1928 que a Grande Loja do Estado de Ceará já teve reconhecimento de todas as potências nacionais e internacionais, não. Tudo isso foi paulatinamente, foi construindo, foi trabalhando, entendeu? Não foi uma coisa imediata, não, entendeu, pessoal? Vocês têm que entender isso. Não foi ali, no 1928, que ela já nasceu com todo essa abrangência internacional, de maneira nenhuma. Foi uma coisa que foi construindo. O site aqui mostra como se fosse algo presente, mas não foi algo presente. A gente sabe disso. Aí vamos partir para cá, que é interessante. Vamos partir para cá. Fiel aos princípios de liberdade com responsabilidade, defendeu, veja bem, num dado momento da sua existência, num dado momento da sua história, né, de fundação, não data aqui o tempo, qual foi o ano que ela começou a defender essa ideia de liberdade, como ela mesmo diz aqui, a fiel ao princípio de liberdade com responsabilidade, defendeu a tese da total autonomia do simbolismo em relação ao filosofismo, e o que ensejou a assinatura de tratado de mútuo reconhecimento com o Supremo Conselho em 1935. Olha só, já tinha se passado aí 1928 para 1935, dá o que aí? Dá quase 15 anos, né, de existência da potência Grande Loja do Estado de Ceará, para que ela então entendesse que ela teria que ter liberdade, ela não poderia estar subordinada, sendo jurisdicionada pelo conselho filosófico. Ela teria que ter liberdade sobre a questão dos graus simbólicos, teria que estar dentro do que consiste a sua soberania. Como isso acontece? Isso acontece a partir de 1929, quando a própria Grande Loja Unida da Inglaterra manifesta-se mundialmente os seus 8 pontos de reconhecimento, aonde apresenta-se assim a questão do que consiste os 8 pontos de reconhecimento para que as potências que ali estavam existindo ou que viessem existir, para que viessem buscar um tratado de mútuo reconhecimento. Ora, a partir do momento que o 5º ponto de reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra diz o seguinte, que nenhuma grande loja pode dividir a sua soberania com o conselho filosófico. Ou seja, ela tem que ser soberana sobre os graus simbólicos. Então, já cai por terra a teoria, a ideia do que diz que um conselho filosófico dá regularidade a uma potência maçônica simbólica. Não consiste, é falacioso e é mentiroso. É o que eu estou lhe apresentando aqui,
dentro do que consiste os 8 pontos de reconhecimento. Se existe outros pontos de reconhecimento de outras potências maçônicas, mas se nós estamos trabalhando aqui os 8 pontos de reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra, não há base dentro desse contexto em relação a uma potência simbólica dividir a sua soberania com os graus filosóficos ou sequer ter uma carta constitutiva dando legalidade em o que consiste a sua regularidade. Não. A própria Grande Loja do Estado de Ceará, e acredito que as outras grandes lojas estaduais entenderam que não poderia dividir a sua soberania com os graus simbólicos, então faz o seguinte, corta-se os laços, ou seja, devolve-se a carta constitutiva que supostamente estava lhe dando regularidade, que na verdade não consiste, porque a regularidade da mesma se entende que estava dentro do que consiste a sua originalidade de fundação, que é por meio das 3 lojas legalmente constituídas, e caindo assim dentro do primeiro ponto de reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra, que 3 lojas ou mais podem constituir uma loja maçônica, certo? Então, a própria Grande Loja do Estado de Ceará corta-se assim, se liberta do Conselho Filosófico e passa então a fazer um tratado de mútuo reconhecimento com o Conselho Filosófico do Rito Escocês e Antigo e Aceito. Então, daí, dentro desses padrões, agora, ela dentro desses padrões de originalidade inglesa, a partir do momento que a Grande Loja Unida da Inglaterra apresentou os pontos de reconhecimento, em 1929, ela entende-se que agora ela tem que ser de fato uma maçonaria regular, porque até então ela não estava dentro dos padrões de regularidade do que consiste a Grande Loja Unida da Inglaterra, porque ela estava dividindo a sua jurisdição, a sua soberania com o Conselho Filosófico. Meu irmão, contra fatos não há argumento. Então, a partir de 1935, ocorreu essa liberdade. Então, agora ela de fato é uma potência soberana, né, em relação aos graus simbólicos. Então, depois dali que começou a acontecer os reconhecimentos, a busca dos tratados de mútuo reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra, ou da Grande Loja daqui do estado do Ceará. Enquanto ela se mantesse dentro dessa subordinação do Conselho Filosófico, ela não poderia buscar reconhecimento com outras potências maçônicas internacionais que tivesse dentro dos padrões do reconhecimento do que consiste os 8 pontos da Grande Loja Unida da Inglaterra. Então foi depois dali que ela começou a buscar reconhecimento de outras potências maçônicas, porque essas potências maçônicas internacionais, principalmente a Grande Loja Unida da Inglaterra, só poderia vir a reconhecer a mesma se ela não se submetesse à subordinação do Conselho Filosófico do Rito Escocês Antigo e Aceito, porque o 5º ponto de reconhecimento é bem contundente quando se fala que uma potência simbólica não pode dividir a sua soberania com nenhum conselho filosófico e etc., e que ela seja soberana sobre a sua jurisdição. É o 5º ponto de reconhecimento. Então, cartas constitutivas de um conselho filosófico não dá regularidade a uma potência simbólica. Isso é mentira, isso é falacioso, certo? O próprio Grande Oriente do Brasil também depois reconheceu que aquela carta constitutiva, e eu acredito, dentro das minhas pesquisas, não é do rito francês nem do escocês, foi do rito adornamita, de fato. O rito adornamita que concede do Conselho Filosófico, do rito adornamita que dá a carta constitutiva ao Grande Oriente do Brasil, começa também a sua originalidade, a sua fundação dentro de uma regularidade do que consiste a maçonaria inglesa. Se a maçonaria francesa tem essa regularidade, mas a partir do momento que o Grande Oriente, depois ali de 100 anos, 120 anos da sua fundação, buscou o reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra, se o Grande Oriente do Brasil apresenta uma carta constitutiva de um conselho filosófico dizendo que essa carta lhe deu regularidade, ele não teria sido reconhecido pela Grande Loja Unida da Inglaterra. O mesmo agora acontece aqui, recentemente, aqui no estado do Ceará, quando a Grande Loja, agora em 2021, a Grande Loja do estado do Ceará buscou o reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra, e se a mesma dissesse
na apresentação das suas documentações, que a sua originalidade consistia em uma carta constitutiva de um conselho filosófico, eu garanto para você que a Grande Loja Unida da Inglaterra não teria reconhecido a Grande Loja do Estado de Ceará. Beleza? Mais claro do que isso, mas para fazer dar mais consistência às nossas argumentações de hoje, deixa eu te dar aqui algo bastante interessante que você vai ficar surpreso. Olha, nós somos sabedores que constantemente nascem potências maçônicas no Brasil. E recentemente nasceu a Grande Loja Unida Maçônica do Brasil, a GLUMB. A GLUMB é uma potência maçônica que já nasce dentro dos princípios de regularidade da Grande Loja Unida da Inglaterra. Nós seguimos os 8 pontos de reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra, ou seja, nós fomos fundada dentro do que consiste a união de 3 lojas maçônicas, né, como diz o primeiro ponto, certo? Nós fomos fundados dessa forma, nós tivemos essa originalidade dentro do que consiste os 8 pontos de reconhecimento. Os nossos obreiros fazem o juramento sobre o livro da lei, nós temos a presença do esquadro e do compasso, o livro da lei. Os nossos obreiros professam a crença no grande arquiteto do universo, ou seja, estamos dentro dos 8 pontos de reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra. Somos uma potência com regularidade de origem e somos uma potência aceita pelos maçons que ali aceita e reconhecida pelos maçons ali que deram origem a essa potência. Estamos dentro de um princípio de regularidade não muito diferente do que aconteceu com a Grande Loja do Estado de Ceará. Só que nós somos mais puros e mais contundentes em relação à origem, porque nós não obtivemos e não aceitamos uma carta constitutiva achando, como a Grande Loja se iludiu, acreditou que uma carta constitutiva de um conselho filosófico dá regularidade a uma potência simbólica. Isso é mentira, isso é falacioso. Até porque, se desse regularidade, se desse, de fato, tivesse fundamento, a Grande Loja do Estado de Ceará não tinha se libertado das amarras do Conselho Filosófico do rito escocês antigo aceito para estar, então, assim, inserida dentro da regularidade de origem inglesa. Então, a Grande Loja do Estado, a Grande Loja Unida Maçônica do Brasil, ela nasce pura e limpa. Então, não há necessidade de que a gente tenha uma carta constitutiva, nem mesmo de um conselho filosófico, nem mesmo de uma potência já existente para nos dar regularidade. Não, não e vezes não ao quadrado. Cartas constitutivas se refere, já falei aqui N vezes nos meus vídeos, se refere a tratados de mútuo reconhecimento. Não uma potência maçônica simbólica não dá regularidade a uma potência maçônica que venha a existir ou que exista. Os tratados de mútuo reconhecimento consiste na formalidade em relação às potências maçônicas. Então daí que nasce a Carta Constitutiva, dando formalidade a esse tratado. E em outra oportunidade, em outro vídeo, eu falarei sobre mais contundentemente do que consiste uma Carta Constitutiva. Te amo sem te conhecer.